Olá, aqui é Nil Alves, diretamente do Vale do Médio São Francisco, aqui da cidade de Itacarambi, para o canal Brasil dos Esquecidos. Vamos contar histórias? Então, eu quero contar a história dessa igreja. Essa igrejinha aqui. Essa aqui é a primeira igreja construída em Itacarambi, na cidade de Itacarambi. Ainda no período do povoado chamado Povoado do Jacaré. Essa igreja. Mas antes disso, vamos voltar um pouquinho ao passado. Então, eu quero falar para vocês que aqui está o Rio São Francisco. O Rio São Francisco, antes mesmo do período de 1500, da vinda dos portugueses para o Brasil, o Rio São Francisco já era colonizado pelos chamado pelo o descobridor da América, Cristóvão Colombo, de índios, em homenagem ao caminho marítimo que ele queria descobrir para as Índias. Então, nesse percurso do Rio São Francisco, que sai da Serra da Canastra até sair na sua foz, em Sergipe e Alagoas, esse percurso todo já existiam colonizadores, os nativos, né? Os nativos. Então, tanto do lado esquerdo, esse lado que a gente está, como do lado direito do Rio São Francisco. Então, a partir de o período pós-colonial, o período já do rei Dom João III, denominado Piedoso, aí foi a vinda de Martim Afonso de Souza para essa região, para a implantação das capitanias hereditárias. E aquela parte do Rio São Francisco, que é a mais esquerda, ela ficou para a capitania hereditária da Bahia. E essa parte aqui, ela ficou para a capitania hereditária do Pernambuco, até na foz do rio Paracatu. Então, o que ocorreu foi o seguinte: a partir do ano da implantação das capitanias, aí houve o período da expansão canavieira e houve a necessidade da mão de obra também, de escravos, de bois, né, para carregar cana, tropas, e a implantação de gado para tirar leite e essas coisas. E o governo, o Dom João III, implantou nesse período de 1543 um decreto para a implantação, a criação de gados no São Francisco, das margens do São Francisco. Aí houve o percurso das pessoas que vieram fazer a primeira colonização na frente. Na frente veio a primeira colonização. A primeira colonização ocorreu na foz da implantação das Sesmarias, né? Que as Sesmarias é as terras que era doadas para as pessoas que conseguiam dominar os índios e recebia para a criação do gado na Baía de São Francisco. Expulsava os índios e recebia. Uma Sesmaria, ela era de 6 quilômetros, né, grau 18, e 5 quilômetros e pouco, grau 20. Então, geralmente, eles recebiam as Sesmaria de grau 20, de grau 18, que era 6 quilômetros. Então, a pessoa recebia uma légua, que é uma légua de terra, uma légua por tantas léguas. Então, o período que ocorreu a chegada das pessoas aqui já existia, aqui nessa região aqui, já existiam aldeias dos índios Xariquiabás. Em Januário existia os índios Itapiraçabas. Então, com a chegada do pessoal que veio primeiro na frente para colonizar, para abrir o caminho para as implantações dos currais, vieram os padres capuchinhos com os colonizadores, que ficaram em Januário, ficaram em Manga. Aí Manga eles ficaram do rio Itacarambi para o rio Carinhanha. De Carinhanha para lá foi outros, né? E a partir de Januária ficou
com o rio Pandeiros até o rio Itacarambi. Então aqui pertencia ao povoado do Salgado. Então o povoado do Salgado, ele foi colonizado pelos padres capuchinhos em 1553. Uma parte dos Itapiraçaba foram para a catequização e outras partes dos Itapiraçaba que não quiseram, ficaram na parte do Rio São Francisco. Januário era tipo uma ilha, né? Tinha um riozinho que passava ali perto da rodoviária. E como lá as águas eram salgadas, aí colocaram o nome Porto do Salgado. Então, falando da nossa igreja, agora voltando à nossa igreja, aqui ficou pertencendo ao Salgado. Essa parte toda, do rio Itacarambi até o rio Pandeiro, pertencendo ao Salgado. Então, essa colonização aqui nessa região ficou sem colonização nesse período. E os currais chegaram na região aqui, os currais, realmente chegaram. Chegaram a partir de 1560, 1570. Mas o povoado do Jacaré mesmo, né? Porque povoado do Jacaré, porque aqui tinha muitos jacaré nesse período, nessa área aqui. E pela manhã, como aqui é a mais esquerda, né? O sol, pela manhã, os jacaré vinham para o porto. Então, o que ocorreu? O que ocorreu foi que aqui teve o nome Porto do Jacaré, mas nessa época já existiam muitas pessoas. A partir de 1543, 1553, que chegou em Januária, já existia aqui bastante gente vivendo com os índios, principalmente os nativos, os africanos e muitos espanhóis que traziam os gados para pastarem aqui, chamados os vaqueiros. Então já existia gente aqui. Já existia gente branca morando com índio aqui nessa região, e principalmente esses índios aqui que moravam aqui. Então esse povoado, ele recebeu o nome de Povoado do Jacaré a partir dos Matias Cardoso. Os Matias Cardoso, eles chegaram aqui já depois da Corrida do Ouro, sabe? A Corrida do Ouro nos pequenos rios do São Francisco ocorreram em 1670. Mas os Matias Cardoso chegaram aqui e receberam a Sés Maria da Capitania Hereditária da Bahia, que essa aqui pertencia a Pernambuco, e receberam aquela lá de lá. Da foz do Rio Verde Grande até o rio, até Pirapora, né, na Barra do Baicuí. Então eles chegaram aqui em 1690. Então isso aqui passou a ser considerado por ele, e principalmente São João das Missões também, que foi muito ajudado pelos Matias Cardoso, porque teve um bom relacionamento com esses índios aqui, os Matias Cardoso. E principalmente o Januário Cardoso, porque o Matias Cardoso só ficou 4 anos aqui. Ele desceu para Alagoas para lutar com os Zumbi dos Palmares, e lá ele ficou, né? Ele desapareceu. Então quem ficou de verdade foi o seu filho, Januário Cardoso. E essa igreja aqui, ficou sendo, já a partir de 1690, os Matias Cardoso aqui passou a Porto do Jacaré. De Porto do Jacaré, quando lá passou a ser Porto do Salgado, aí depois que passou Brejo do Salgado, e finalmente passou a ser, em 1811, passou a vila do Salgado, já considerado como município, Januária. E aqui pertencia a Januária. E o que ocorreu nesse período? Quando foi aí aqui passou a ser distrito. Mas em 1836, Missões, ela era bem maior do que aqui. E a briga política com os fazendeiros de lá, já tinha bastante fazendeiros nessa época, né? E os fazendeiros de lá tiraram o distrito daqui, em 1836. Aí eles conseguiram reestruturar esse município novamente em 1864. Aí passando a povoado, também continuando como povoado do Jacaré. E essa igrejinha, ela foi construída justamente com a vinda de um padre para cá, que aqui não tinha padre, tinha Missões, né? O padre que veio para cá na época lá foi um
padre chamado Padre Maurício, chamado Padre Maurício da Bélgica. Isso foi em 1912. E a construção da igreja Nossa Senhora Imaculada Conceição, que é essa aqui, foi iniciada justamente com esse padre em 1912 e concluída com 3 anos depois, em 1915. O ano da inauguração ficou sendo o ano da padroeira. A padroeira foi dia 8 de dezembro de 1915. Terminaram de construir essa igreja, justamente com o padre. Mas eu quero falar para vocês o seguinte: ele era um missionário que ficou por aqui por uns tempos, né, aqui na região. Conta a história, né, que o local, esse local aqui, eu quero contar para vocês também que esse local aqui todo era considerado, era o cemitério do povoado, cemitério muito antigo. Então eles conseguiram aí com uma pessoa bem forte, né, que a pessoa responsável na época, deve ser um fazendeiro mais forte, né, um senhor chamado Manuel Ferreira de Sá, mais conhecido como Nezinho de Sá. Então ele mandou derrubar o cemitério que tinha aqui, o cemitério, e construir a igreja no lugar, né? Porém, deixando, depois da construção da igreja, dessa igreja, aí ficou o crucifixo, né? O crucifixo do cemitério. Então as pessoas não ficavam muito satisfeitas com a igreja, né, ter a inauguração e ter um crucifixo de um cemitério. Então aí o que ocorreu? Uma senhora chamada Miguelina, ela mandou fazer um novo crucifixo para o Cruzeiro de Aroeira, e retirou o crucifixo que era do cemitério e colocou um novo crucifixo com degraus e uma coisa bem feita, né, para a época. Esse crucifixo ficou bastante tempo, né, durante muito tempo, né. O crucifixo bem feito. E no final de tudo, o que ocorreu foi o seguinte: aqui a dona Miguelina foi a pessoa que encomendou a imagem da santa para cá, que ela era muito devota, né? Encomendou a imagem da santa, chamada Senhora Imaculada Conceição. Há um padre chamado Ramiro Ferreira Leite, do Santos, do Felício dos Santos, do Brejo do Amparo, que naquele tempo era o Brejo do Amparo, né, que fazia parte daqui, né? Já era município também, né? Município de Januária. Na verdade, o padre conseguiu a imagem da santa, né, trouxe para cá, para o pessoal, né, e doou, né, essa imagem da santa para essa igreja aqui. E os festivos religiosos comemorados aqui nessa igrejinha eram festa de Santa Cruz e as festas do Divino, do Espírito Santo. A igreja, ela continua do mesmo modo que foi construída, né? A Imaculada Conceição recebeu o nome porque o povo já era devoto da santa, né? Aí ficou um decreto, aí teve o decreto quando aqui passou. Mas antes de tudo, eu quero falar para vocês, né, que para que Itacarambi passasse a ser cidade, teve bastante problema devido a Missões querer emancipar primeiro, né? Então, quando foi em 1836, Missões, com os políticos daquela região, muitos fazendeiros fortes, né, aí ter apoio político, eles conseguiram tirar o município daqui em 1836 e levou para Missões, para conseguir emancipar, fazer o distrito lá e emancipar Missões primeiro do que aqui. Mas, com o tempo, foi ocorrendo o desenvolvimento aqui também, devido aos portos de lancha, essas coisas, de transporte e tudo, né? Então aqui foi crescendo mais. Aí quando foi em 1864, aí
os políticos daqui de Itacarambi conseguiu o distrito de volta para Itacarambi. Aí continuando como povoado de Itacarambi. E finalmente em 1926 passou a ser chamado povoado de Itacarambi, né? E, a partir de 1926 passou a ser povoado de Itacarambi. E eu quero deixar claro para vocês que essa igrejinha aqui, aí ela ficou sendo, né? Ficou sendo a igreja principal, né, desse período todo, né, porque só foi em 1972 a inauguração da Igreja Imaculada Conceição, né? Não, na verdade a Imaculada Conceição é essa aqui, né? Ela foi desativada em 1973. E aqui se instalou uma escola, a escola da cidade, porque tinha o colégio Professor Josefino Barbosa, mas tinha poucas salas, né? E não cabia todo mundo, mas já tinha bastante gente, né? Então aqui ficou um período. Em 2001, a Igreja Imaculada Conceição, que é essa aqui, passou ao processo de restauração, que está toda bonitinha, né? 2001, né? Processo de restauração. E hoje ela se encontra aí, o patrimônio histórico da cidade, a igreja, e todo o processo, né, de tombamento, né? E eu quero mostrar para vocês que aqui está a história. E foi concluída em 72 a igreja lá, matriz. A igreja matriz lá, que hoje é a atual, a igreja principal, né? Itacarambi, na praça. E atualmente aqui, essa igreja, né, tá toda arrumadinha, bonitinha, né? Aqui, organizada. E atualmente, aqui tem um grupo de oração, Jesus é o nosso Senhor, funciona aí, né, na igrejinha de segunda-feiras, 28 de novembro. Inicia também o levantamento do mastro, que é o início dos festejos do período, né? Da padroeira, que se inicia em novembro, dia 29, e vai até, passa 29 e 7 de dezembro, e finalmente no dia 8, que é o dia que é consagrado, que foi o dia da inauguração da igreja, né? Consagrado, aí é o dia final, né? O início da alvorada, com procissão pelas ruas da cidade, né? Cafezinhos, programações, né? Isso aí é todo ano, né? 8 de dezembro, começa dia 29 ao dia 7, 9 de novembro ao dia 7 7, e finalmente no dia 8, que é o dia da alvorada, né? O dia final, né? Aí tem procissão, tem a missa, tem tudo, aí vem um padre para cá, né? Mas no começo, isso aqui, o padre que ajudou a construir foi embora, né? Acho que foi embora e ficou só as pessoas, né? As pessoas que por um período muito grande, sem o padre. Depois eu quero contar para vocês a história da igreja de lá, da sede lá, que era pelo padre Geraldo, né? Padre Geraldo, se alguém sabe, né? Então, tá aqui a igrejinha de Itacarambi, mostrando para vocês. E eu vou parar por aqui porque já está grande, né? Então a gente contou a história de Itacarambi, aqui está o Rio São Francisco, está o crucifixo novo, né? Fizeram outro crucifixo novo agora depois da restauração. Fizeram igual o primeiro, o terceiro, né? Que o primeiro era do cemitério. Aí fez igual a mulher fez, né? Com os degrauzinhos, igual, e pôs um crucifixo novo. Está aí a história da igrejinha de Itacarambi. Eu vou findar aqui o nosso vídeo, mostrando para vocês. Vou descer um pouco aqui para poder findar finalmente a história de Itacarambi, da igrejinha. Segue nosso canal lá, viu? É nóis aí, tudo de bom.